Cruzeiro FM. Eleições 2012. No Jornal da Cruzeiro. Tudo sobre as eleições 2012. Agora em Sorocaba, 8 horas mais 31 minutos. Uma semana toda especial também destinada às eleições 2012 aqui no Jornal da Cruzeiro. Esta semana, as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Sorocaba. Ontem, nós começamos a nossa série de entrevistas com o candidato do PSOL, Amarildo Aparecido dos Santos. Hoje, aqui em nossos estúdios, José Antônio Bolina, que é o candidato a vice-prefeito na chapa PMDB-PTB. Bolina, que é do PTB. Candidato, bom dia, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Cruzeiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruzeiro FM, bom dia ao Fábio, ao Fernando. Também queria deixar um abraço ao diretor-presidente Alexandre Latuffi. Estamos aqui nessa jornada, início de jornada aqui, para mim, nova jornada, né? Um desafio grande para mim. Legal, candidato, são 3 blocos, 3 perguntas, e as perguntas o senhor tem 5 minutos para respondê-las. E a primeira, tradicionalmente, até como apresentação, uma maneira que o senhor tem de falar diretamente com a população aqui de Sorocaba. A primeira pergunta é bem simples. Quero saber um pouco mais sobre José Antônio Bolina. Quem é o candidato a vice-prefeito José Antônio Bolina? O senhor tem 5 minutos. Queria dar uma atenção especial aos ouvintes aqui da Rádio Cruzeiro do Sul. Meu nome é José Antônio Bolina. Minha família é uma família tradicional de Sorocaba. Meu avô nasceu em Sorocaba em 1886, morreu com 94 anos. Ele retirava areia do rio Sorocaba, acho que é a razão pela qual eu segui minha linha de vida como engenheiro. E meu pai também nasceu em Sorocaba. Meu pai morreu também em Sorocaba, ele trabalhou muito aqui na cidade, ele tinha uma colchoaria, ele jogou até bola no Esporte Clube São Bento. Ele foi lateral esquerdo do São Bento, conhecido como Toro. Minha mãe também, chamava-se Carmen. Ela foi uma batalhadora, criou 5 filhos, nós somos em 5 em casa, 2 homens, 3 mulheres. E eu tenho um irmão gêmeo, José Maria Bolina Filho. E a nossa diferença é que eu sou um pouco mais alto que ele. E num acidente, quando estudava, eu perdi a ponta do meu dedo, o indicador da mão direita. Isso talvez seja até um presságio, porque nós temos até presidente da República que também perdeu o seu dedo quando trabalhava. Eu sou casado, o nome da minha esposa é Denise, eu a conheço há 39 anos, então nós temos uma família muito unida, do qual nos reservou o destino de termos 3 filhos, 3 homens. Eu tenho um primeiro filho que chama-se Marcel, casado com a Bruna, temos o Guilherme e o Túlio. Na minha vida, eu morei e cresci ali na Vila Média. Estudei inicialmente o Jardim de Infância no Colégio das Madres, conhecido como Colégio Santa Escolástica. Depois eu entrei no grupo escolar, no Antônio Padilha. Em seguida eu fiz o ginásio industrial, hoje onde é o Rubens de Faria, próximo à rodoviária. E ali eu entendo que naquela ocasião a forma de educação foi muito importante para mim, porque ali você era treinado, né, para ser um profissional. Porque ali nós desenvolvemos vários trabalhos manuais de desenho, trabalho de construção de uma morsa. Morsa é uma ferramenta que muitas oficinas usam para prender peças. E eu tenho essa morsa até hoje. Então cada aluno tinha uma obrigação funcional dele de construir essa morsa durante 3 anos. Então a gente operava torno mecânico, fresa mecânica. E isso deu um norte na minha vida, coisa que a gente percebe que hoje, na educação, hoje não se tem essa oportunidade. Então as crianças ficam soltas na rua e ali a gente trabalhava em período integral. Trabalhava porque nós estudávamos e, entre parênteses, trabalhávamos também porque realizávamos muitas tarefas importantes. E isso dá uma iniciativa para a criança, com pouca idade, você já ser levado a escolher uma profissão. Isso, na minha vida, eu acho que foi determinante. Depois disso, eu fiz o colégio técnico também, colégio técnico mecânica. Fiz 1 ano de faculdade de tecnologia, me formei engenheiro na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. E o meu primeiro emprego, em 1981, foi com o Renato Amari. Eu entrei para trabalhar com ele 3 meses para terminar o Shopping Sorocaba e acabei ficando 8 anos. Depois disso, trabalhei como engenheiro durante 11 anos numa empresa consultora. E
e depois voltei à prefeitura e fui 9 anos secretário de obras. Fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e desenvolvemos vários trabalhos ali. Inclusive nós fizemos um ônibus, que é o ônibus vai aos bairros, para atender a população carente. E eu sempre entendi que, como estudei em escola pública, eu teria que um dia na minha vida devolver este ganho que eu tive para a sociedade. E fizemos muito mais coisas na Associação dos Engenheiros, inclusive aquela campanha Motorista Educado Cidade Limpa, no ano de 1989, quando o Renato assumiu a prefeitura e a cidade estava largada. Então isto foi uma oportunidade que eu tive dentro da Associação dos Engenheiros, com os meus pares, os colegas engenheiros, para a gente poder administrar essa cidade com mais carinho. O senhor tem mais 40 segundos, hein? Mais 40 segundos? Bom, então, complementando, eu estava dizendo que o meu primeiro emprego foi com o Renato Amari, e pessoa que conheço há 31 anos. Então a gente tem uma história muito longa, né? Por conta de todo esse tempo que nós conhecemos. Realizamos muitas coisas e procuraremos, a partir de agora, realizarmos muito mais. Muito bem, 8 horas mais 37 minutos. Nossa semana especial de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui na cidade de Sorocaba. O Jornal da Cruzeiro abrindo espaço também para que a população de Sorocaba possa conhecer um pouquinho mais dos candidatos a vice. Nós temos aqui um segundo questionamento ao candidato José Antônio Bolina, que é o candidato do PMDB-PTB. Vamos para um rápido intervalo, daí na sequência o candidato vai responder qual o papel do vice-prefeito na administração municipal. Um rápido intervalo, voltamos já já. 8h38. Jornal da Cruzeiro. Esta meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Uma casa pra morar. Rádio das Eleições 2012. Muito bem, 8 horas mais 41 minutos, nós voltamos aqui com o segundo bloco, Eleições 2012, a participação do candidato a vice-prefeito PMDB-PTB, José Antônio Bolina. Candidato Bolina, a segunda pergunta, mais 5 minutos. Qual o papel do vice-prefeito na administração municipal? Bom, inicialmente o vice-prefeito tem que representar o prefeito na sua ausência. Isso é uma questão legal, tem que ser cumprida pelo vice-prefeito. E estar ao lado do prefeito sempre, né? Eu, como vice-prefeito, serei o braço direito do prefeito. Eu entendo que tenho grande experiência na área, porque trabalhei na prefeitura durante 9 anos, né? E eu conheço bem a cidade. Eu posso até garantir que conheço a cidade com uma palma da minha mão. Por que eu digo isso? Porque eu, como engenheiro, já construí na cidade de Sorocaba mais de 70 loteamentos. E cada loteamento é uma pequena cidade. Você faz toda a infraestrutura dentro do loteamento, é aquilo que você faz na cidade. Você tem o asfalto, você tem a água, você tem o esgoto, você tem energia, você tem iluminação, você tem a ocupação desses lotes. A gente acaba demarcando os lotes, acompanhando uma série de condições que ali foram realizadas e que são realizadas. Então, a gente tem uma experiência muito grande, porque sou engenheiro formado há quase 40 anos. Então, isso dá uma experiência grande e porque trabalhei na prefeitura de Sorocaba. Então, a gente conhece a cidade, conhece bairros da cidade, o Caixa Preta, conhecemos o bairro da Itavuvu, toda aquela região, vários loteamentos que foram feitos por ali, o Casa Branca, o Jardim Ipanema, o Nova Ipanema, o Cajuru, a Parada do Alto, o Jardim Montevidéu, Inhaíba. A gente conhece toda a cidade porque a gente andou, né, como engenheiro e como executor de obras. Porque quando trabalhei com o Renato, na prefeitura de Sorocaba, ele pegou a cidade arrasada. A cidade era mal cuidada. O cidadão sorocabano não tinha autoestima, né? Isso tudo foi uma grande mudança na vida do sorocabano. Para qualquer pessoa que morou nessa ocasião em Sorocaba, vai dizer que quem transformou a cidade foi o Renato Amari. E eu tive o prazer e a oportunidade, junto com a minha equipe, de transformar essa cidade. Eu iniciei como secretário de urbanismo e logo depois assumi a Secretaria de Serviço Público. Então é tudo que mexia com toda a cidade, na construção nova, nas reformas, em tudo. E isso nos levou a garantir esse conhecimento, né? Bom, e ser vice-prefeito é isso, é você participar, é você correr,
é você trabalhar em conjunto com o prefeito, com a equipe de secretários, e tudo isso nos deu, nesse tempo, realizar com o Renato mais de 1.000 obras. Pra vocês terem ideia, o Renato pavimentou mais de 1.100 ruas na cidade de Sorocaba. E ainda hoje, numa reportagem do jornal Cruzeiro do Sul, nós sabemos que temos mais de 240 ruas em terra. E isso, com absoluta certeza, nós realizaremos 100% do asfalto da cidade. E além das ruas, que envolvem mais as residências, nós temos as estradas vicinais. Pra vocês terem ideia, nós temos em Sorocaba algo em torno de 300 quilômetros de estradas vicinais. E pouco foi feito para que essas estradas vicinais fossem pavimentadas. Isso nós vamos fazer. Nós precisamos de uma ligação do bairro do Brigadeiro com a Aparecidinha, tem a região do Mato Dentro, tem próximo à Avenida Ipanema, que para escoamento de produtos agrícolas. Nós temos que pavimentar isso. A ligação de Sorocaba com a Aparecidinha pela Avenida 3 de Março, fui agora acompanhar a Romaria no domingo, né, de Nossa Senhora Aparecida, e se viu um grande trecho ainda faltando asfalto. Então isso tem que ser feito, é qualidade de vida, é diminuir esse pó que tem dentro das ruas e que leva as pessoas de mais idade, as pessoas mais jovens, a ter dificuldade com respiração. E nós temos que melhorar também o sistema viário da cidade. A cidade hoje está caótica no trânsito. Para isso nós temos que priorizar o transporte coletivo, né? Fazer esses corredores de ônibus, há de se ter coragem para fazer isso. Tem que se trabalhar com planejamento e gestão, coisa que a gente hoje pouco vê. Vê-se falar em planejamento, mas se percebe que não tem gestão, porque gestão tem que se fazer com equipe de secretários. Não se pode estar trocando secretário a bel prazer. Secretário tem que ter uma equipe, é que nem um time de futebol. Se o técnico mudar a cada 5 minutos o jogador, você não forma uma unidade, uma equipe. E o Renato conseguiu fazer isso quando prefeito de Sorocaba. Formar um grupo de secretários que perdurou por muito tempo, e isso leva a cidade só a ganhar com isso. A cidade não perde, porque não tem troca de secretários. E isto, vamos dizer, segue assim. Eu acho que tem que ter planejamento e tem que ter gestão. E nós temos que trabalhar para deixar a cidade mais bonita, mais humana, respeitando as pessoas, respeitando o meio ambiente, sempre licenciando obras com antecedência para que não se perca isso, né? Não se afronte o meio ambiente, que é o principal hoje, porque nós vivemos num planeta que nós estamos aqui de passagem. Para mim é um planeta que nós estamos de aluguel aqui. Um dia nós vamos e vamos seguir. Temos que pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. 8h47, encerramos aqui o nosso segundo bloco com o candidato a vice-prefeito José Antônio Bolina, do PMDB. Nós iremos para o nosso último bloco. Já deixo aqui a pergunta ao candidato. Com o senhor, os sorocabanos saberão quem é o vice-prefeito da cidade? O senhor responde essa pergunta já, depois deste rápido intervalo. 8h47. Jornal da Cruzeiro. Esta meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, e tem o melhor negócio para você. Uma casa pra morar, ou apartamento, compra, venda e aluguel. Ótimo. Eleições 2012. É na Cruzeiro FM, a rádio das eleições 2012. Agora em Sorocaba, 8h51, nós voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco, Eleições 2012, a Cruzeiro FM abrindo espaço nesta semana especial para os candidatos a vice-prefeito aqui na cidade de Sorocaba. Ontem nós começamos as entrevistas, né, com o candidato do PSOL, Amarildo Aparecido dos Santos, hoje José Antônio Bolina, do PMDB-PTB. Nesta quinta-feira nós teremos aqui a Edith de Jorge, do PSDB, encerrando a semana, sexta-feira, José Carlos Trinity Fernandes, o vice na chapa do PT. Candidato Bolina, terceira pergunta, mais 5 minutos. Com o senhor, os sorocabanos saberão quem é o vice-prefeito da cidade? Na realidade, eu entendo que eu quero que as pessoas me conheçam, porque eu não sou um aventureiro nessa missão, que é um desafio para mim. E eu tenho a dizer que eu tenho uma história em Sorocaba, da minha família, como já disse, né? Mais do que centenária em Sorocaba, né? E até tem uma passagem interessante, que quando me formei engenheiro, em 1980, logo no início da minha vida, os amigos falaram: você vai fazer o que em Sorocaba? Sorocaba não tem o que fazer. Mas eu acreditei sempre em Sorocaba.
E eu entrei para trabalhar com o Renato Amaro, como também já disse, 3 meses. E acabei ficando direto com ele 8 anos. E depois mais outros tantos anos na Prefeitura Municipal de Sorocaba. E todas as coisas que tenho estão em Sorocaba. E eu trabalhei na administração 9 anos, ganhei muita experiência, aprendi muito. Porque quando você entra numa administração, você tem que ter um tempo para você conhecer a administração pública, principalmente aqueles cargos de confiança que acompanham o prefeito. E isso eu tive a oportunidade de aprender, eu entendo e sempre comento que você, trabalhando de uma forma séria, comprometida com a população, eu nunca deixei de atender ninguém que acessou meu gabinete, eu nunca deixei de atender nenhum vereador. Sempre quando marcavam reuniões comigo, eu ia aos bairros com os vereadores, eu marcava sempre no período da manhã, para não atrapalhar o vereador no seu dia a dia e para ganhar tempo, porque eu tinha muito o que fazer e nós fizemos muito para Sorocaba, já, como disse também, já fizemos mais de 1000 obras na cidade de Sorocaba, né? E eu fui candidato a vice-prefeito por um apoio de uma coligação que me indicaram como vice de 12 partidos que apoiam hoje, somos em 14 partidos na coligação do Renato. 12 me apoiaram. Então foi uma indicação de vice-prefeito tranquila, democrática, sem estresse, né? Isso foi conduzido pela maioria. Então eu me sinto, vamos dizer, seguro nesse ponto, porque tenho apoio desses 12 partidos também, né? E sendo eleito, obviamente, junto com o prefeito Renato Amaro, a gente quer, vamos dizer, que a cidade ganhe de novo a autoestima que tinha antes. Hoje a autoestima está mais baixa. Então a gente percebe isso com alguns descasos. Dentro da área que atuei, a gente percebe que as obras são feitas meio aleatoriamente, não tem reuniões que façam ações conjuntas entre as secretarias. Quando estive secretário, eu reunia 5, 6 secretários que eram envolvidas naquela obra, e a gente trabalhava em conjunto, quer dizer, um afinava, era um ajuste fino de obra. Então a gente vê muito refazimento de obra. Se você passar ali na Avenida Jerônimo Case, né? Além das obras que se vê muitas calçadas quebradas, guias quebradas, fizeram o projeto não considerando uma empresa grande de Sorocaba, a maior, vamos dizer, que emprega mais pessoas em Sorocaba, que é a Texis, ela tem várias unidades ali, não se considerou aquele movimento de carretas, né? Que ali precisam elas se mobilizar, porque levam aquelas pás enormes, e no final da tarde também um trânsito caótico, quer dizer, dentro da possibilidade que se tem de resolver isto, né, você, na chegada ali da Castelinho, deveriam colocar agentes de trânsito em conjunto com a polícia rodoviária, que é responsável pelo acesso da rotatória. Quer dizer, você não vê ninguém, aquilo vira um caos, né? Então a gente percebe isso, percebe na roçagem das gramas da cidade. Hoje não tem mais despraguejamento, é só roçagem. Isso você acaba gastando muito mais. Então a gente tem que preparar a cidade para o futuro. Nós temos que preparar a cidade para 2020 e 2025. Nós temos que ver o abastecimento de água, que hoje passa a ser um problema. Várias reportagens dos jornais de Sorocaba apontam falta de água em alguns bairros. Outro dia, vou fazer uma reunião ali próximo ao Biteto, algumas pessoas não foram na reunião porque não tinham água para tomar banho à noite. É uma vergonha, né? Então a gente percebe que falam-se em planejamento, mas não tem gestão. Planejar é uma coisa, gestão é outra, né? Hoje também está chegando, e agora a empresa Toyota, uma grande empresa, né? Inclusive o Renato Amaro trabalhou para isso enquanto deputado federal. Então ela vai trazer muitas demandas a Sorocaba. Sorocaba tem que estar preparado e a gente percebe que falta muita coisa. Então é isso. Eu acho que eu quero ser conhecido como vice-prefeito daqui a 4 anos, por aquilo que fiz junto com o Renato Amaro e sendo o braço direito do Renato. O senhor tem mais 40 segundos. Então vamos aproveitar os 40 segundos para dizer que nós queremos uma cidade harmoniosa, uma cidade em paz, né? As pessoas valorizando aquilo que tem, uma gestão que se preocupe com centavos, né? Trabalhar junto à segurança nas escolas. Eu acho até que, com relação às escolas, eu acho que deveriam participar muito a família dentro da escola, fazer com que a mãe e até o prefeito, o vice-prefeito vão assistir aulas junto com os alunos para perceber qual é a dificuldade que se tem em organização, em educação dentro da sala de aula. Acho que a gente tem que estar mais próximo de tudo que é Sorocaba. Nós temos que estar mais próximo da cidade. Muito bem, 8h56, chegamos aqui ao encerramento do terceiro e último bloco da entrevista especial com o candidato a vice-prefeito, PMDB-PT, engenheiro José Antônio Bolina. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do candidato que esteve presente aqui nos nossos estúdios, respondendo os questionamentos. Mais uma vez agradecer
justamente pela presença em atender esse convite do nosso jornalismo. Obrigado, viu, Bolina? Eu que agradeço a oportunidade, né? E se Deus quiser estaremos mais vezes aqui falando da cidade para que a gente possa demonstrar o carinho que a gente tem e tudo aquilo que a gente pode fazer por essa amada cidade de Sorocaba. Lembrando que amanhã nós teremos aqui em nossos estúdios a candidata do PSDB, Edith de Jorge, e na sexta-feira, encerrando a semana, José Carlos Trinity Fernandes, candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Todas as entrevistas você acompanha também pelo site da Cruzeiro FM, sempre à sua disposição. Você que perdeu alguma entrevista, todas elas você terá à disposição no site da Cruzeiro FM, cruzeirofm.com.br. 8h58.